Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast O Voz da Vez. Eu sou Gabi Moraes, uma mulher apaixonada pela vida, apaixonada pelas coisas que Deus faz e também por ajudar e encorajar mulheres a serem o que elas nasceram para ser. E esse espaço é para falar para você, mulher, de você, mulher, e com você, mulher. E eu não sei você deste lado, mas eu aqui estou ansiosa para iniciar essa jornada. Você vem comigo? Está preparada? Eu sou Gabi Moraes e você está assistindo e ouvindo o meu, seu, nosso podcast O Voz da Vez. E o tema aqui hoje é dores emocionais. Eu sei que é lindo, maravilhoso e profundo ser mulher. Eu sei que a nossa essência feminina, ela muda e transforma. Mas é fato e verdade que nós também trazemos dores emocionais. Que nós carregamos um peso imposto pela sociedade que muitas vezes nos paralisa, nos machuca, nos fere. E ficamos sem saber como lidar com isso. E é por isso que eu trouxe aqui hoje a minha querida Luciana Moreira, terapeuta sistêmica familiar e que vai bater um papo com a gente sobre essas dores emocionais, sobre identidade, espiritualidade, enfim, vai trocar uma bola aqui com a gente e nos ensinar como é que lidamos e nos curamos disso. O prazer é meu e uma honra para mim te receber e eu tenho certeza que você que está nos assistindo ou nos ouvindo vai se apaixonar pela Lu, assim como eu me apaixonei. E Lu, vamos lá, vamos levar informação para essas mulheres que devem estar sedentas e curiosas. Que bom. Lu, o que são essas dores emocionais? Como elas surgem na mulher? É muito importante a gente pensar que a emoção não dói, o que dói é o corpo. Né? O nosso corpo, ele é essa embalagem que transporta, né? É a carroça das nossas emoções. Então, é por isso que a gente precisa cuidar do corpo. Por quê? Porque é ele que vai nos ajudar quando aparecer algum sofrimento emocional. Por exemplo, eu estava aqui esperando, né? E eu comecei já a minha mão começa a manifestar um sofrimento emocional, que chamamos do quê? Ansiedade. Então, tem muitas dores emocionais que são sutis, que parecem normais, né? Por exemplo, a gente está parada aqui, de repente a perna começa a agitar, a gente começa a se agitar na cadeira. Então, as dores emocionais, elas são inerentes, tá, gente? À nossa condição humana. Eu acho que é isso que, na verdade, demonstra que somos seres humanos, né? Então, quando você tem uma dor de cabeça muito forte e vai ao médico, o médico te examina, faz um exame e não aparece nada. Ele vira para você e diz o quê? Não sei não, Gabi. Eu acho que isso aí é emocional. Então, nós precisamos agradecer a dor, porque é a dor que nos alerta que algo emocionalmente está desequilibrado. Lu, você falou aí sobre a dor da ansiedade, que realmente a ansiedade causa uma dor avassaladora nas mulheres. Mas já me disseram, e também já li sobre isso, sobre algumas dores que todos nós carregamos. Então, por exemplo, tem a dor da rejeição, a dor do abandono. Sim. Isso existe? Existem a classificação, existem 5 dores emocionais, existem 7 dores emocionais. Isso existe? Existe, mas eu não costumo chamar de dor, porque a dor, o que é a dor? A dor já é a manifestação do sofrimento. Existem os traumas. Então, por exemplo, se eu sofri um abandono, provavelmente, numa outra relação, qualquer pessoa que sofre um trauma, gente, ela vai ter uma dificuldade tremenda a se desenvolver na área sexual, principalmente, né, gente? Pessoas que sofreram abuso quando eram crianças até adultas, têm problemas de amar, né? Problemas na vida sexual, problemas profissionais. Eu tenho clientes hoje que são pessoas extremamente profissionais, pessoas bem-sucedidas, mas não conseguem sustentar uma família. Né, sustentar uma relação, sustentar um casamento. A família a gente sustenta, mas a relação é muito difícil. Por quê? Porque lá na infância, essa pessoa sofreu uma rejeição, a humilhação também é um trauma. Né? O abandono, o abuso.
Então, tem muitas questões aí que podem, sim, desencadear sofrimento emocional para todas as pessoas, tá, gente? Entendi. Nós estamos falando de sofrimento de mulheres, mas a dor, ela é unissex. Claro, com certeza. Então, entendi. Então, na verdade, abandono, traição, humilhação, rejeição são traumas que causam dores emocionais. Sim. Essas dores emocionais que as nossas mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, tem um período para elas começarem a aparecer. Por exemplo, eu sofri o trauma lá na infância, mas essa dor, resultado desse trauma, essa dor emocional, ela tem idade para surgir, tempo para aparecer? Sim, geralmente em períodos de transição. Por exemplo, eu tenho um caso no meu consultório que uma moça, ela foi adotada e ela descobriu quando tinha 15 anos, até então a vida dela era aquela família, tá certo? E então ela descobriu com 15 e aos 20 ela quis fazer uma viagem de intercâmbio. E ela não conseguia até então sair do país. Ela sentia, toda vez que ela ia nessas entrevistas de agências de intercâmbio, ela tinha uma crise de pânico. E o que é a crise de pânico? Gente, é muito importante a gente entender que o pânico ele está no âmbito da ansiedade, que é o excesso de futuro. Tá? Então, e aí ela veio para a sessão porque ela falou, eu tenho medo de chegar na Irlanda, para onde ela ia, e ela ter uma crise de pânico e ter de voltar para casa. E aí a gente foi trabalhando as questões, os traumas, fazendo genograma, trabalhando toda a dinâmica familiar dela, e aí ela falou. Gente, foi muito incrível. Nos 5 últimos minutos, né? Os 5 últimos minutos da sessão, ela só saiu e falou assim, não, mas eu tenho que te contar na próxima sessão que eu fui adotada. E eu descobri quando eu tinha 15 anos. Eu falei, meu Deus! Que incrível! E aí, qual era a dor dessa pessoa? A dor do não pertencimento. Olha que loucura. Então, ela teve tanto medo de se afastar dessa família que até então era o lugar o porto seguro dela, tá certo? E ir para outro país e sofrer. Chegar lá e não pertencer, porque Entendi. Você chega em outro país, você é imigrante. E era uma natural. transição que ela estava passando. Exato. Então, pessoas que têm dor de abandono, dor de rejeição, têm muita dificuldade em lidar num país estrangeiro. Sim. Em ficar lá, em ter de conviver com esse não pertencimento. Então, muitas pessoas vão e voltam, por quê? Porque está em sofrimento emocional, não tratou E a dor trauma. aflora nesse período de transição. Nesse período de transição. Muito interessante isso, Lu, porque assim, eu sou uma mulher que adora mudanças, mas nunca tinha associado as mudanças, né, que eu faço, e são muitas na minha vida, com transição. Mas Lu, eu tenho uma outra curiosidade aqui, que tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo também. É fato que as mulheres carregam ou têm mais dores emocionais que os homens? Como eu disse no princípio, a dor ela é unissex, mas a forma de se manifestar é diferente, né? Precisamos voltar ao princípio, precisamos voltar da forma como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher, né? Nós, como cristãos, com a Bíblia sendo nosso manual de conduta e fé, nós entendemos que Deus fez o homem do barro, soprou nele o fôlego da vida, e do homem foi feita a mulher. Terapeuticamente falando, eu vou dizer para vocês como a mulher foi feita. Terapeuticamente falando. É por isso que é importante a gente ter um conhecimento bíblico, mas também psicológico das coisas, né? Claro. Porque aí as coisas ficam mais claras, mais esclarecidas. Mas é muito interessante a gente pensar em como Deus orquestrou o emocional da mulher. Aí a gente fala, ai não, a mulher é mais sensível, a mulher é sexo frágil. Não, não. A mulher, ela é mulher. Tá certo? Nem feminista, só feminina. Eu sempre falo dessa coisa feminista. Não, nós somos femininas, porque tem muito mais força no feminismo, né? Concordo plenamente. No ser feminina, né? Bom, enfim. Quando Deus enfia a mão na costela de Adão, o que tem dentro da costela? Tem pulmão. O que tem dentro do pulmão? Carne. O que tem dentro daquela carne? O fôlego. Deus vai lá, enfia a mão em toda aquela emoção invisível e puxa para fora e faz a mulher. Não tem como a mulher ser igual emocionalmente com o homem. Porque a mulher, ela é aquela que
se entrega, é aquela que se apaixona, é aquela que doa, é aquela que chora. Que é intensa. Intensa. Por quê? Porque ela é feita do que é invisível. Exato. O homem é feito do visível, da terra, do barro. A mulher é feita do fôlego divino. É aquilo que Deus enfia dentro, a mão lá dentro de Adão e puxa. E ele fala, aqui ó, essa que vai ser a mulher. A gente é feita de quê? De emoções. Exato. Nós somos feitos de emoções. Não tem como não viver essa emoção. Não tem como. Tanto é, Gabi, que é tão bonito a gente pensar que não existe um versículo bíblico que obriga a mulher a amar o homem. Existe? Não. Não. Mas tá Você lá. sabia disso? Você sabia disso? Pois é, não existe. Agora, eu não sei se vai ter homem que vai ouvir isso, não vai? Então, claro. homens, parem e pense. Qual é aquele verso? Ame a sua mulher. O homem, gente, é uma obrigação dele amar a mulher. Mas a mulher não tem obrigação de amar o homem. Por quê? Porque ela é amável. Ela se entrega. É da natureza dela. É da natureza, essa é a palavra. É da natureza dela. Então, Incrível. sim, ela briga mais, ela xinga mais, ela grita mais, ela Porque chora ela é mais. Exato. Ela é profunda em tudo. É isso. Ela mergulha. Eu costumo dizer isso, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu mergulho, eu sou profunda, eu sou intensa. Às vezes as pessoas que caminham comigo falam assim, vai mais devagar, ou você não faça... Não, eu falo, não, eu não consigo. Tudo que, inclusive, que Deus coloca para eu fazer é com muita intensidade, porque é assim que eu sou. Deus me livre assim de ser medida, não. Exatamente. Desmedida. Exatamente. O Deus é isso, né? Deus é E como é que a mulher faz, como é que a mulher olha para ela e descobre essa força em meio a tantas dores e em meio a tanta pressão que a sociedade faz? Você acabou de falar de algo muito interessante que eu falo muito contra e enfrento problemas por isso, mas está tudo certo. Eu costumo dizer que a minha reputação é de Jesus, não é minha mais. Que é essa pressão da sociedade de querer que as mulheres sejam feministas e defendam algumas posições. Então, como é que a mulher olha para o interior, como é que ela se volta para ela, para a sua essência, em meio a tantas dores e essa pressão da sociedade que exige e faz uma força sobrenatural para que ela seja o que ela não é, para que ela se transforme em algo que ela não nasceu para ser. E para que serve, né? Para que serve essa pressão? Para que serve a sua mãe ser quem você gostaria que ela fosse? Para que serve as nossas filhas serem quem a gente gostaria que fosse, né? Para que serve as nossas amigas serem aquilo que a gente idealiza? Então isso está muito mais externo, é muito mais uma pressão externa, é muito mais um barulho social do que algo que realmente sirva para alguma coisa, tá? E aí, Gabi, a gente pode falar numa questão de identidade, né? Então, aquele que sabe quem é, não dá ouvido para vozes externas. Lu, e quando... Aí, ó, eu me faço a pergunta, né, Gabi? Ai, não, mas eu acho formidável isso, e tô aqui já rindo, porque assim, é de alegria e de felicidade, porque eu tenho dito isso, né? Eu tenho dito que onde está o segredo para que a mulher se mova na direção que Deus quer e que tem para ela, de fato. Sim. Ela olhar para ela mesma, para a essência e restaurar e resgatar o quê? Quando ela faz isso, ela resgata a identidade dela. Sim, e eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento. Não existe autoconhecimento sem o conhecimento do auto. Esse é o meu próximo artigo. Ótimo. Já escrevi o artigo, quem sabe vira um livro, vamos ver, tô dando spoiler já aí, Gabi, você me dá esse espaço pra... Genial! Então, aqui gente, a voz é sua, minha linda. A gente cresce, né? Infelizmente, essas vozes vêm dos nossos pais com relação à nossa identidade, né? Você cresce ouvindo, você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que andar com pessoas importantes para você ser alguém, viu? Olha, você tem que ter um bom salário, você tem que ter isso e ter aquilo para você ser alguém. Não basta sermos apenas o que somos. Por que eu tenho que estar sempre fazendo um movimento, um esforço para ser algo que eu já sou? Que esforço essa planta está fazendo para ser planta? Que Exato. esforço o cachorrinho que estava Exato. aqui está fazendo para ser cachorro? Então, Gabi, quanto mais rápido nós descobrirmos o que nós somos, que é a essência, ninguém se conecta com a essência. Quem é esse que se conecta com a essência? Quem é esse outro? Né? Então, como é olhar para mim? Tem o que olha e o que está sendo visto. Exato. Eu não sou duas coisas, eu sou uma coisa. Eu sou a essência. O resto é barulho social.
Então, se você parar para olhar as aves do céu, a praia, a lua, o sol, quando você começa a olhar aquilo que a gente nem explica como que isso é feito, você vê que toda a natureza está feliz em ser o que é. A única espécie viva que está infeliz por ser o que é o ser humano. É o ser humano. E é por isso que há a ideação suicida. Exatamente. E aí você que está nos assistindo, mulher, e nos ouvindo, você está entendendo que a sua dor, a dor emocional que você está carregando aí, que eu não sei qual é, mas pode ser a dor de um abandono, de um casamento que teve que chegar ao fim, de uma violência que você sofreu até mesmo dentro de casa, do próprio marido, ou de repente uma humilhação, a rejeição por parte de alguém. Essa dor, né, que é consequência desses traumas que a gente vive, tem cura. E a cura está na tua mão, está em você olhar para quem você é, está na coragem de olhar no espelho e resgatar só a tua essência que está aí. Você só deixou de olhar para ela, de viver ela, viver quem você é. Então sim, a sua dor emocional, ela pode ter um basta. Você sim pode acabar com a sua dor emocional. E Lu, como é que o trabalho, porque hoje nós temos várias mulheres que trabalham muito. Hoje, inclusive, às vezes eu faço alguns podcasts ou algumas entrevistas e não dá nem para falar em dupla jornada mais. É tripla, quádrupla, enfim, porque as mulheres trabalham, cuidam do filho, do casamento, e enfim. Tem um pet. Como é que o trabalho pode contribuir, se contribui de fato, para esse arranjo, para essa cura, para esse tratar com as dores emocionais? Eu amo o trabalho na linguagem do serviço. E eu acho lindo que as mulheres trabalhem. Eu sou uma mulher que sou mãe. Hoje eu cuido de 2 filhos, uma casa, um consultório, toda essa rotina, né? E eu amo trabalhar. Eu adoro, eu acho que a mulher precisa de fato trabalhar, porque não é só trabalhar para ser independente e suprir um desejo da nossa família, né? Que a família sempre falava, você tem que ser independente para ser alguém, né? Começa a não ser alguém. Mas como dentro dessa linguagem do serviço, qual é o nosso não vou nem falar essa palavra propósito, tá, gente? Porque dá confusão. Vamos falar sobre missão de vida. Aqui Jesus veio para que vivamos e servimos. Sim, então, viva. Momento presente. Não tem outro lugar para viver, só dá para viver o agora. E sirva. Sirva através da sua entrevista, através do seu trabalho. Sirva vendendo milho na praia. Sirva sendo médica, sirva sendo professora, sirva sendo mãe. Então, eu acho que essa questão doméstica também, né, que você falou de trabalhar fora e doméstico, desistam de dar conta. Desistam. Porque o cobertor é pequeno, né? Ou a gente cobre a perna, ou a gente cobre a cabeça. Quem disse, né? Que precisamos dar conta. Ninguém dá. Ninguém precisa dar conta de tudo. Eu não dou conta de tudo e tá tudo certo. E essa história de, você é guerreira. Não sou guerreira, não gosto de guerrear, não. Sou donzela, tá? Exato. E essa coisa também de Mulher Maravilha também não sou, apesar que eu gostava muito de assistir a Mulher Maravilha, adorava fazer a voltinha que ela fazia lá com a cordinha. Mas nada de mulher aqui. Mulher maravilhosa. Exatamente. Mulher maravilhosa. Aqui, na verdade, existe 1, 2, e você que está aí do outro lado, mulheres reais, autênticas, que entenderam que viver a sua autenticidade dá leveza, dá paz e nos faz muito mais felizes. Entendeu? E pelo simples fato de ser mulher, de cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar da casa, você já está cumprindo a sua missão. Né? Então, às vezes, a gente acha que o propósito é uma coisa grandiosa, que Deus vai mandar uma voz do céu, você tem que ser veterinária. Sim. Não existe isso, gente. É tão óbvio que a gente ignora. Exato. Viva e sirva. Sirva na rua, sirva em casa, sirva simples, voluntariamente. Né? É onde você colocar seus pés. Eu falo que essa coisa de empoderamento trouxe muito isso, né? Ser empoderada. Ontem eu fiz uma live sobre isso. Eu não sou empoderada, eu sou disruptiva. E eu falava exatamente sobre isso, que... imagina, eu nasci empoderada, Deus me deu isso, eu vim dele, entendeu? Então não tem, isso faz com que a gente se compare e queira ser, as mulheres acabam se comparando e querendo ser o que a outra é, ter a profissão que a outra tem, então isso é extremamente equivocado, e isso assim causa dores emocionais, porque daí a mulher se frustra com aquilo e começa a viver ansiedade, depressão, tristeza,
tudo que de pior pode existir e que vai paralisar, travar ela para a missão que ela tem. Sim. E que às vezes é tão simples que é servir em casa. E a primeira missão é ser quem ela é. Exatamente. Não tem como ser outra coisa. Só que a gente coloca os rótulos, né? Ah, essa pessoa é alguém... Igual, hoje eu sou uma terapeuta. A semana que vem eu posso ser uma, sei lá, nutricionista? Basta que eu faça uma formação. Mas isso muda a minha essência. Então eu tenho uma pergunta para vocês aí que estão ouvindo. Você é o que você faz ou você faz o que você é? Genial. Durmam com isso este barulho. É genial, genial. Entende? Se nós estamos fazendo o que somos ou nós somos o que fazemos. Porque o que nós somos é transitório. Se você é médico e deixa de ser médico, quem é você? Então há uma grande diferença entre o que eu sou e o que eu faço. Agora, quando eu descubro o que eu sou, o que eu faço, é muito melhor. Chega a ser divino. Ô Lu, e no seu consultório, né, você deve receber, claro, muitas mulheres. Aliás, eu fui uma delas. E quero dizer para vocês que há muito tempo atrás, Deus colocou a Lu no meu caminho. E a Lu fez exatamente, me ajudou, foi um instrumento de Deus para esse processo. De olhar para a minha essência, resgatar a minha essência e restaurar a minha identidade. Então, devo muito isso. Você sabe disso, a você. E me transformou, porque me levou para um autoconhecimento profundo. Então, é incrível o que eu vivi naquele consultório durante o nosso período de terapia, porque hoje eu me conheço profundamente. Cada sensação que eu tenho, cada pensamento, porque eu decidi olhar para mim mesma com total seriedade e profundidade e me conhecer profundamente. No seu consultório passam muitas mulheres, eu tenho certeza disso. E todas que chegam, eu acredito que têm esse problema, ou passam por essa crise de identidade. Todos os problemas, ou de repente te procura porque está separando, de repente te procura porque está mudando de profissão, mas tudo está enraizado na crise de identidade, não está? Sim. Tá certa a minha hipótese? Sim. Exatamente. Por isso que a gente entra já com o autoconhecimento. Quem eu sou? Porque se você não sabe quem você é, tem até uma frase que uma hora um diz que é de um, outro diz que é de outro, mas diz assim, que conhece-te a ti mesmo e você vai entender os segredos dos deuses e a chave do universo. Oh, falei, gente, eu não sei segredo de Deus nenhum, eu não tenho nenhuma chave do universo. Exato. Né? Mas é muito profundo o conhecer-se, porque a gente não se conhece. O que acontece? Desde quando nós nascemos sendo o que somos. Só que nós vamos crescendo e vamos recebendo rótulos. Ela é bonita, ou ela é feia, ela é inteligente, ela é isso, ela é aquilo, ele é o melhor que o outro. A gente entra no estágio de comparação entre as pessoas, né? Abre o seu Instagram, dá uma olhada lá, as 10 primeiras pessoas que aparecerem. Você vai julgar que a vida delas é melhor que a sua. Quando, na verdade, a gente só pode viver uma vida de acordo com o que a gente é. Tá todo mundo vivendo assim? Exato. Não. Exato. Não tá. Então, esse Aliás, eu é acho o que trabalho. a maioria das pessoas, a maioria das mulheres não estão vivendo o que nasceram para ser. Porque ainda estão ouvindo o barulho social. Ruído que a gente... Vamos falar ruído, né? Essa. Na verdade, trata-se de um ruído social. É um ruído. Que todo dia surge algo, né? Sim. Que uma pressão para que a mulher seja isso ou aquilo, Sim. é moda disso, moda daquilo. Quantas decisões nós não tomamos? Decisões de não viajar, decisões de não ter filhos ou decisões de ter filhos, decisões de casar ou não casar e decisões de não descasar, porque muitas mulheres hoje estão em relacionamentos abusivos, vivendo violência doméstica. Por quê? Porque diante da igreja não pode ser uma mulher divorciada. A sociedade não tem um lugar para uma mulher divorciada. Você chega em comunidades cristãs, existe um lugar para as viúvas, mas as divorciadas, todo mundo olha com rabo de olho. Eu não sei o que acontece, que parece que você tem, parece uma doença, um negócio contagioso. Exato. Então, muitas vezes nós deixamos de tomar decisões para proteger a nossa própria vida por conta da imagem. A imagem que o outro põe, a imagem que o outro está falando que a gente tem que ser. A expectativa que o outro tem sobre nós, né? Sim. É incrível. E aí a gente fica num buraco de sofrimento emocional infinito. Aí vai para depressão, para ansiedade, para paralisação. Mas os problemas emocionais só se tornam problemas quando eles nos paralisam.
né? Exato. E um dos grandes sintomas da paralisação é o empobrecimento. É o empobrecimento. Quando você começa a viver numa escassez financeira, pode olhar para o seu emocional que tem grosópia aí. Faz todo sentido. Sempre, né? Uhum. Sempre, é verdade. Toda vez que alguém se aproxima e eu identifico dores, tem muita relação com essa parte da vida da mulher também. Mas daí eu tenho muita preocupação também no seguinte, né? Nessa questão financeira. Hoje, por exemplo, fala-se muito, e eu combato isso mesmo. Não sou contra a mulher trabalhar ou a mulher ter uma vida financeira ativa, de forma alguma. Mas hoje associa-se muito isso como liberdade para tirar ela daquela violência que ela sofre, ou das dores emocionais, ou disso ou daquilo. E eu sou contra isso, porque na verdade eu acho que é um instrumento. A vida financeira da mulher é um instrumento, ou seja, ela buscar a liberdade financeira dela. Sim. É um instrumento para que ajude ela a se encontrar ou a encontrar uma razão de estar fazendo o que está fazendo. Mas nada vai colocá-la no centro da vontade de Deus ou fazer ela encontrar o que Deus tem para ela, o que ela nasceu para viver, se não for o resgate da identidade. Às vezes as pessoas falam assim, não, a mulher precisa trabalhar fora, ela precisa ter dinheiro para ela sair da violência, ela precisa ter dinheiro para ela entender quem ela é. Não, o dinheiro é consequência. Sim, mas você sabe, Gabi, que existe uma pesquisa, inclusive acho que foi essas pessoas, né, que ensinam a gente a trabalhar com finanças, enfim, existe uma pesquisa que as mulheres hoje que estão em situação de violência doméstica, 70% dessas mulheres, se já não aumentou, tá? Porque depois da pandemia Sim. isso deu um boom, esse resultado é anterior à pandemia, são mulheres que dependem financeiramente dos seus parceiros. Então elas já entram nessa condição. Isso tudo já é o quê? Já está reverberando a nossa educação. A nossa avó foi dependente financeira, a nossa mãe foi dependente financeira. Talvez a nossa mãe já não passou muito por essa fase, mas as mulheres que vieram antes no nosso sistema foram criadas para quê? Mas tem uma conta aí que não bate. Então, o que acontece? Às vezes eu sou chamada para falar em fóruns de empreendedoras. E aí vem essa história da questão financeira e da violência. Então, se você pegar o Brasil hoje, o que acontece? Nós somos o 7º no ranking em empreendedorismo. Está crescendo, assim, absurdamente o número de mulheres empreendedoras. Perfeito, mulheres. ótimo. Mas o número de violência doméstica tem subido também, temos batido recordes. Então, assim como tem uma conta lá na linha da política que não bate, nós temos 53% do eleitorado e não ocuparmos esse número nas cadeiras, também não bate essa conta. Então, assim, se a liberdade financeira tirasse realmente a mulher da violência, ela não teríamos índices altos, entende? E outra coisa... Entra a dependência emocional. Exatamente, né? por isso que eu falo... Às vezes até a mulher que banca a conta. Que é o debate que eu faço. O que acontece? Às vezes, vem essa imposição da sociedade, a mulher precisa empreender. Ela precisa virar empreendedora para sair da violência doméstica. E ela não tem vocação para empreender. Sim. Não é. Aí o que nós mulheres estamos fazendo com essa mulher? Matando ela. Sim. Porque ela vai tentar empreender, vai se frustrar e nós só estamos contribuindo para aumentar a dor emocional dela. E manter ela naquele lugar onde não é para ela estar. Por quê? Porque eu decidi que esse discurso de que ela ter a liberdade financeira dela tira. Não, eu acho que é importantíssimo. Quero deixar bem claro que eu não sou contra a mulher ter liberdade financeira. Eu acho maravilhoso, porque eu vivo isso. É muito bom você ter liberdade financeira. Mas isso é um instrumento que, somado a outros, vai tirar a mulher de qualquer violência que ela sofra. Mas a mulher só consegue dar um basta. E eu vou defender isso mesmo. E talvez você que defenda o empoderamento, toda essa questão não vai concordar comigo, mas está tudo certo. Nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu. Mas assim, a única coisa que vai fazer com que a mulher ponha um basta em situação de violência na vida dela, que ela sofre dentro ou fora de casa, em situações de pré e preconceito, que ela sofre em qualquer área da vida dela, que está no machismo estrutural que nós vivemos, isso não é desculpa, ele existe. E eu sou contra, para mim o machismo é crime. É ela entender quem ela é, olhar para a essência, resgatar a essência dela e ter a identidade dela curada, restaurada e entender quem ela é em Cristo. Aí sim, ela tem força suficiente para decidir o que ela quer fazer da vida
e para decidir que ela não vai viver mais aquela situação que ela está vivendo, de violência, de preconceito, de submissão, no sentido que a sociedade usa, porque submissão tem um outro sentido etimológico, que é viver sobre a missão de outro homem, mas isso é outro podcast, outra discussão. E aí ela consegue pôr um basta em tudo aquilo que ela está vivendo e que não contribui para o crescimento, para a caminhada, para a jornada que ela tem que realizar na vida dela. Então, não sou contra, mas eu acho que é só um instrumento que pode ajudar, mas não é o que soluciona a violência doméstica ou de gênero contra a mulher, ok? Lu, incrível, de verdade, assim, sobrenatural esse bate-papo. Eu quero te agradecer de todo o coração. Tenho certeza que todas que nos ouviram, nos assistiram, estão também encantadas, apaixonadas por você, como eu fiquei quando eu te conheci. E quando eu comecei... Nós já temos uma longa história de amor. Ser atendida, é verdade, e tratada por você. Então, assim, a palavra é gratidão, de verdade. Obrigada, você sabe que eu sou uma mulher muito grata. Eu vivo a gratidão e de verdade é isso que eu tenho. Você inaugurou esse videocast e não poderia ser diferente. Nossa, aprendi muito. Para mim, isso é coisa de Deus mesmo, como sempre, né? Como eu disse, sou apaixonada pelas coisas que Deus faz e aqui foi mais um presente de Deus para mim. Então, Gabi, o mais interessante é que quando você me falou sobre o tema, esse filme me veio no coração na hora e eu gostaria de indicar para sua audiência. É um filme chamado Uma Nova Chance para Viver, que se trata de uma jovem que tinha toda uma vida orquestrada. E por que eu estou indicando, gente, esse filme? Porque o que nos deixa preso no momento de dor e sofrimento é o condicionamento. Então, essa jovem, ela tinha uma vida toda condicionada, ela era o que todos queriam que ela fosse, ela era uma jovem que tinha uma vida perfeita, até que ela sofre um acidente e perde a memória. Então, o que vai embora? Esse condicionamento, tudo aquilo que ela ouviu, todo aquele know-how. E ela, a partir dali, ela começa a escrever uma nova história com aquilo que vem da alma dela. E ela, quando começa a entender que o que ela gosta na vida não tem muito a ver com a vida que ela vivia, ela descobre a vida de verdade. Agora assistam para vocês saberem o fim, porque eu não vou contar. Sensacional. Ouviram? O acidente acontece no começo, então eu já contei o começo. Agora, você que está nos assistindo, nos ouvindo, procure o filme, está bem? Assista de verdade. Está na Netflix, viu? Netflix, olha lá, Netflix. Vocês podem fazer. Agora, minha querida, você que está nos assistindo, nos ouvindo, acolha a sua dor. Acolha quem você é. É a única maneira de você conseguir resolver isso. E muitas me perguntam, Gabi, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa jornada ou esse caminho de resgatar a minha essência e curar a minha identidade? Não tem outra forma, senão de você levantar. Faça isso amanhã, faça isso hoje à noite. Mas é de você entender, se levantar e decidir assim, se comprometer com você mesma. O primeiro passo é você estar comprometida com você. Eu costumo dizer para as mulheres, às vezes elas me falam assim, Gabi, eu quero desenvolver projeto tal, eu preciso me comprometer com outras pessoas para fazer alianças. Não, você precisa, primeiro de tudo, se comprometer com você. Quando você decidir entender que você precisa fazer isso e deve fazer isso, aí começa uma nova jornada. Aí começa um novo momento na sua vida de descoberta de tudo aquilo que ficou para trás, de quem você é de verdade. E a palavra de Deus vai dizer que em muitos momentos da nossa vida não é a força do nosso braço que faz, mas é a força do Espírito Santo. E eu nunca vou negar isso porque é verdade. A sua única decisão, a sua única ação tem que ser comprometer-se com você. E aí é óbvio, existem alguns passos que eu tenho falado nas minhas redes sociais, que eu tenho compartilhado com você, que você deve fazer para que isso aconteça de uma forma até mais rápida na sua vida. E chega dessas fórmulas mirabolantes, desses 7, 8, 9 passos que todos decidem ensinar para as mulheres, para que ela ocupe e viva o que realmente ela nasceu para viver, ok? Então se acolha, se ame, acolha a sua dor, não fuja dela, porque quanto mais você fugir, mais ela vai correr atrás de você, ok? É curar essa dor e ser curada através da restauração da sua identidade. Lu, mais uma vez, muito obrigada, de coração. Muito obrigada mesmo por esse momento, por esse bate-papo, por essa troca e por essa entrevista. Agradeço comigo imensamente. Viu? Ao seu serviço e ao serviço das pessoas que te seguem. Obrigada.
E chegou a hora de agradecer você, mulher que tem me acompanhado e acompanhou, ouviu e assistiu esse podcast. E também, claro, você, mulher que pela primeira vez decidiu ouvir e assistir o Voz da Vez, que é o meu espaço, o seu espaço, o nosso espaço. É onde você de verdade tem voz. Quero também agradecer, estou muito contente com esse primeiro videocast, com o nosso primeiro bate-papo, porque no projeto todo que eu tenho desenvolvido é a primeira vez que nós fazemos videocast. Então, agradecer toda a minha equipe que conseguiu realizar esse projeto, colocou esse projeto de pé. Agradecer meu parceiro Podcast Me, muito obrigada por essa parceria maravilhosa e agradecer a Deus que até aqui tem me cuidado e sempre me cuidou. Você sabe que nós, mulheres, unidas em um único propósito, vamos muito mais longe. Sozinhas, apenas uma voz. Juntas, fazemos um eco enorme. E é isso. Te espero no próximo Voz da Vez. Nos vemos na próxima semana e até lá. Beijo, meus amores!